Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta no ano de 2022, começando os nossos vídeos desse novo ano. E hoje, primeiro dia aqui, estou um pouquinho atrasada, mas trouxe um assunto bem especial para a gente conversar hoje, que é a taxa de serviço. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Raquel Azevedo, uma bióloga no mundo do agro, e vamos falar um pouquinho sobre o que é a taxa de serviço. Então, a taxa de serviço, ela nada mais é, eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir, que o número de vacas que são inseminadas ali em relação ao número de vacas que estão aptas, a serem inseminadas. O que é isso? As vacas que estão no cio, as vacas que estão saudáveis, e que estão fora do período de espera voluntário. Então, uma outra forma da gente entender esse dado, essa relação entre vacas inseminadas pelo número de vacas preparadas, aptas para inseminação ou monta natural, seria qual? Vacas aptas que foram servidas, tá? Ou que sofreram aí que passaram pelo processo de cobertura pela monta natural, tá? Ou então aquelas que receberam transferência de embrião, tá? Mais comumente a gente vê o que? Inseminação artificial ou cobertura por monta natural. Então, a taxa de serviço ela é medida aí de 21 em 21 dias. Então, o que eu vou trazer, nesse novo ano aqui, são dados assim mais práticos, coisas práticas, vídeos mais curtos, tá? E focar muito nessa parte de financeira, nessa parte aí de custos, tá? De ganhos em relação ao que se gasta. Então, uma coisa bem interessante é que muita gente se pergunta por que a taxa de serviço ela não é de 100%. Teoricamente, ela pode ser de 100%. E na prática também. Só que isso não te traz um custo-benefício atrativo. Então fica um processo muito caro, muito dispendioso, muito trabalhoso também, e que não vai te trazer um retorno, onde que a pessoa quer o retorno? No tanque. O produtor quer o retorno no tanque. Não vai te trazer um retorno tão grande assim. Então, já lá na frente eu te explico o que acontece aí com as top 10 fazendas no Brasil, tá? De leite. Então, o que acontece, para você ter uma taxa de serviço de 100%, você teria que reinseminar todas as vacas que forem achadas num período aí, no intervalo de 21 dias. Então, viu que está vazia, reinsemina, Mas qual que é o grande problema? Por que isso se torna tão inviável, não é tão atrativo, para o produtor? Não é uma coisa tão prática. Porque existem vacas que não expressam cio, tá? Existem vacas que ovulam sem expressar o cio e outras que simplesmente não ovulam. E muitos outros problemas mais, tá? Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Que se a sua fazenda ela utiliza protocolos de reprodução, não fique tentando atingir a meta de 100% de taxa de serviço, tá? Porque isso vai ser um processo muito trabalhoso para você, muito custoso, Aí veterinário diariamente fazendo detecção de gestação
e isso não é necessário, tá? É um processo que fica também, mexe com a rotina dos animais, né? Então, na verdade, acaba te atrapalhando mais do que ajudando. E a médio e longo prazo vai te trazer um custo alto, com um retorno no tanque muito pequeno ou inexistente, tá? Só o seu índice que vai ficar brilhante lá no 100, tá? Sem um retorno financeiro. Então, se a sua fazenda ela utiliza aí um protocolo de reprodução, o que você tem que ficar ali, binóculo ali atento, tá? Ponha um óculos, ponha binóculo, ponha lente de contato e pega uma lupa e fica atento. Você tem que ficar atento à implementação de uma rotina, tá? Uma rotina, ela é indispensável. Então, por que uma rotina é indispensável? A gente sabe que vacas leiteiras, elas gostam de rotina, elas se acostumam com alguns processos, com procedimentos que são realizados de períodos em períodos, né, de tempos em tempos, em horários, em tempos determinados. Então, a gente não pode ficar mexendo na hora de se alimentar, né? Um dia põe alimentação às 10 da manhã, no outro põe 7 da noite, no outro dia põe meio-dia. Não dá. Tem que ter tudo ali certinho. Principalmente porque que a gente está trabalhando com ciência biológica, com vida. E a gente sabe que tudo que tem vida tem uma grande variabilidade, uma grande variação. Então, o organismo dos animais, assim como o nosso organismo, ele não responde da mesma forma. Responde de forma semelhante aos estímulos, mas não de modo igual. Então, um animal, um organismo vivo, não é igual a um prédio, que a gente faz um cálculo exato, um engenheiro faz um cálculo exato, ou uma máquina que um engenheiro mecânico aí, da mecatrônica, da eletrônica, faz um cálculo, né? Computador que trabalha com algoritmo e ele te responde com aquela exatidão. A vida, a ciência biológica não é assim. Então, por isso que a gente tem que ter uma rotina para minimizar ao máximo as variáveis que a gente pode controlar. Então, horário de alimentação, dia de protocolo, principalmente em tempo fixo, ele tem que ser respeitado. Senão, você não vai conseguir ver um resultado, tá certo? Então, existem atividades, e são aí talvez a maioria delas, que precisam de regularidade, tá? De tempo certinho, dia, horário. Então, alguns deles, né? Vou trazer aqui para vocês alguns deles. Observação de cio, fazer o protocolo, vacinação dos animais e tem muito mais. Horário de alimentação, horário de ordenha, tá? Porque se você fizer isso cada hora num tempo, o animal ele não consegue assimilar, né, com rapidez, que aqueles processos cada hora ficam uma loucura na cabeça do animal, né? Cada hora uma coisa. A gente já fica assim, hoje você vai trabalhar 8 da manhã, amanhã você trabalha 5 da tarde, depois vai trabalhar 3 horas da manhã. Não há organismo que consiga ter um ciclo, né? Um ciclo ali definido quando a sua rotina ela é alterada diariamente ou com muita frequência. Então, mudança de lote, estressa os animais, né? Altera a dinâmica da alimentação dos animais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A questão aí de colocar a alimentação no local distante de onde está o bebedouro, a ordenha distante da sala de espera, do compost onde os animais ficam, de um confinamento, um pasto sem sombreamento, tudo isso vai interferir, tá? Então,
que eu tenho para trazer aqui para a gente não ficar se estendendo, para os nossos vídeos serem mais práticos, mais curtinhos, mais interessantes? Vamos para a parte que mais interessa, que é o financeiro. Então, e o bem-estar dos animais, é claro. Sacada dos top produtores de leite do Brasil. Vamos lá? Taxa de serviço quase nunca ultrapassa 50%. Tá? Não, mas os top vão lá para os 60%, 70%. O que eu coloquei aqui é em relação ao Brasil todo, a taxa quase nunca passa dos 50%, tá? De serviço. Mas para os tops chega lá nos 60%, 70%, às vezes até 80%. Como eles conseguem isso? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Antes, vou trazer para vocês o quê? Por que a gente não consegue, por que é tão difícil alcançar 100%? Dá com protocolo de progesterona, identificação de vaca vazia, imediatamente realiza o IATF, tudo, mas vamos ser mais realistas. Progesterona é caro, né? Então, vamos ver um outro modo aqui mais simples de você conseguir aumentar a sua taxa de serviço sem precisar gastar tanto. Vamos lá. Exemplo. Por que a gente não consegue uma taxa de 100%? Porque uma vaca que for inseminada, isso aqui é um exemplo prático, tá? Exemplo de uma fazenda. Uma vaca inseminada no dia 0, que ela for detectada vazia no dia 35, então 35 dias após o início do protocolo, ela foi detectada vazia. Somente detectada como? Com ultrassom, tá? Ela somente será reinseminada na semana seguinte. Questão da rotina que eu te falei, né? O veterinário vai lá uma vez por semana. O protocolo é de 10 em 10 dias. Então, ela será reinseminada nesse protocolo aqui, que eu estou especificando, de 21 dias, né? Usando aqui a taxa de serviço, tudo certinho, de 7 em 7 dias, observa. Ela somente será reinseminada no dia 42. Então, preste atenção, que 100% das vacas reinseminadas, 100% das vacas serão reinseminadas quando? 42 dias após a primeira inseminação. Então, gente, a taxa de serviço ela não é medida de 21 em 21 dias? Então, se você mede de 21 em 21 dias, se mede de 42 em 42 dias, que é quando você consegue reinseminar, tem 100% de taxa de serviço. Mas a gente mede isso de 21 em 21 dias. Então, de 21 em 21 dias, são o quê? 50% das vacas que estão o quê? Que estão ali inseminadas. Então, gente, a taxa ela fica de 50% para 100% de quê? De inseminação. Então, para 100% de vacas inseminadas, né, as que estão aptas, a gente tem uma taxa de serviço de 50%. Mais uma vez, por que isso acontece? Porque a gente utiliza o quê? Um protocolo onde a gente faz uma observação, uma detecção da prenhez aí, do diagnóstico, né? De 30 em 30 dias. Então, o protocolo ele só é realizado semanalmente. Então, gente, o que acontece? Não dá pra gente ver isso tudo de 21 em 21 dias. A gente só vai ver depois lá dos 30, 40 dias. Por isso que a gente não consegue uma taxa de 100%. Mas, teoricamente, isso é possível, só que vai ficar muito caro, né? Todo dia você vai fazer diagnóstico de gestação? Todo dia vai ficar aplicando progesterona nos animais? Não dá, né? Porque a progesterona ela vai ter que ser aplicada nos animais que você observou, nas vacas que você observou que estão prenhas, e naquelas que não estão. Então, acaba gastando hormônio à toa, tá? Então, gente,
como que você vai intensificar, olá, quem está assistindo aí meia-noite, né? Como que você vai intensificar o manejo de uma forma mais acessível? Não precisa ficar gastando dinheiro com progesterona, nem com diagnóstico de gestação todo dia, né? O que você vai fazer? Vai observar o cio, né? E imediatamente a observação do cio vai iniciar o protocolo IATF, tá? Então, IATF aí em 100% das vacas que forem negativas ao diagnóstico de gestação. Vai reprotocolar e inseminar 10 dias depois se você utiliza o protocolo de 10 dias. Se utiliza qualquer outro, no período determinado pelo protocolo que você utiliza, tá? Então, essa aí que é a sacada das propriedades rurais top 10 do Brasil, tá? É observar o cio, tem que ter uma pessoa ali para ver isso 24 horas por dia, ou então utilizar um equipamento eletrônico que te mostre o comportamento dos animais, identificou e imediatamente aplicar o protocolo IATF, porque a gente sabe que o período do cio vem diminuindo ao longo do tempo com o aumento da produtividade. Então, tem diminuído aí de 10, 12 horas para 8, 7, 6, tá? Até 4 horas é o período aí ideal, período de cio das vacas. Então, se perder esse tempo, né, você acaba perdendo aí o tempo ideal que a sua vaca poderia emprenhar. Então, gente, esse que é o top 10 aí prático, né? É você observar e imediatamente aplicar o protocolo nas vacas que estão vazias, tá? E outra dica aí, super para vocês, sem gastar muito dinheiro, é qual? É no início do primeiro protocolo pós-parto, o que você vai fazer? Sua fazenda tem um período de espera voluntária de 50 dias. Então, se utiliza um protocolo de 10 dias, no dia 40, você já vai iniciar o protocolo. E aí, um dia após o período de espera voluntária, quando deu os 50 dias da espera voluntária, no primeiro dia seguinte, você já insemina, tá, os seus animais. Não entendi. Calma lá, gente. Ó, primeiro protocolo pós-parto. O que você vai fazer? Se o seu PEV, vou dar um outro exemplo aqui, ao invés de 50 dias, se o seu período de espera voluntária for de 40 dias, o que você vai fazer? Você, suponha, utiliza um protocolo de 10 dias, no dia 30, então é sempre o dia de, né, quantos dias que você tem de espera voluntária, menos quanto dura o seu protocolo. Então, espera voluntária de 40 dias e protocolo de 10, lá no dia 30 você já inicia o protocolo, tá? Em todas as vacas, aí com 30 dias, tá? 30 dias de pós-parto. E aí, o que vai acontecer? Quando você aplicar esse protocolo de 10 dias no dia 30, quando chegar o dia 40, que é o final do seu período de espera voluntária, elas já vão ter cumprido aqueles dias de protocolo e no dia 40, né, os 10 dias, e no primeiro dia seguinte já vão poder ser inseminadas, tá? Então, vão ser inseminadas no primeiro dia de saída do PEV. No caso de 50 dias, se você utiliza um protocolo de 10, no dia 40 você inicia o protocolo, no dia 50 você tem lá o último dia, né? E aí no dia posterior, seria o 51, né? No primeiro dia posterior ao último dia do PEV, você já pode inseminar seus animais. Daí você não espera 10 dias mais, 7 dias mais, né? Você consegue ter um ganho aí bom nos dias, né? Reduz aí esse gap, né? Esse intervalo que tem aí entre o período de espera voluntária, que eu esqueci o nome agora, e
a prenhez de fato. Você consegue reduzir esse tempo, tá? Consegue emprenhar os animais mais rápido. E com isso, o que você consegue? Você consegue uma redução, né, no intervalo entre partos. Olha que maravilha. Se os seus animais emprenham mais cedo, mais rápido, diminui o intervalo entre partos. Você tem mais partos num determinado período de tempo. Então, o ideal é o quê? A gente sabe que é de 12 em 12 meses. Só que não é a nossa realidade, né? Então, entre 13, 14, 15, tá ótimo, tá? Já está ótimo. Então, gente, o que tá ótimo? Intervalo entre partos. Então, para a gente finalizar aqui, o que eu gostaria de trazer? Que quanto maior for a sua taxa de serviço, é uma coisa óbvia, maior que uma puxa a outra, maior será a taxa de prenhez. Se os seus animais, se as suas vacas não estiverem doentes, né, não apresentarem aí algum problema metabólico, quanto maior for a taxa de serviço, maior vai ser a taxa de prenhez, tá? E aí, menor será o quê? O intervalo entre partos, né? Então, se elas emprenham mais rápido, menor é o intervalo entre partos. Aí, para finalizar aqui, quando isso acontece, o que você ganha com isso? O que você ganha com isso? Menor intervalo entre partos te dá maior volume de leite comercializável, tá? Na fazenda. Ah, mas por que isso acontece? Porque quando esse período se prolonga muito, apesar de você ter um longo período de lactação, né? A produtividade do leite cai muito por causa da taxa de persistência. Então, a produção de leite vai caindo ao longo do tempo. Então, o que acontece? O gasto que você tem com a alimentação dos seus animais acaba ultrapassando o que você tem de ganho no tanque, tá? Então, é o famoso comer o lucro. A vaca come o seu lucro, literalmente. Então, quanto menor ali o intervalo entre partos e menor os dias em lactação, você tem um período menor de lactação, mas tem uma produtividade de leite maior, tá? E mais saudável, porque se for muito longo esse período, se estender muito, a produção de leite requer muito do organismo das vacas. E aí elas podem acabar ficando doentes, tá? Desenvolvendo uma série de doenças, entre elas doenças ligadas aí à redução da imunidade. Então elas precisam de um descanso, né? Os úteros precisam se recuperar, renovar as suas células para uma nova lactação. Então por isso que é importante a gente reduzir, né, esses dias em lactação. Como que a gente consegue isso? Aumentando a taxa de prenhez, tá? Então, isso aí vai te dar um maior volume, tá, de leite comercializável, ficam menos dias em lactação, mas a produção, lembra da taxa de persistência, a produção, quando você seca as vacas, a produção ainda está alta, tá? Então, gera mais leite, gera mais receita, tá? Mais dinheiro para vocês. E nas próximas lactações também, como há esse tempo de descanso, né, esse tempo de recuperação do organismo dos animais, as próximas lactações também tem mais leite. E aí isso te traz menos despesas com alimentação, menos despesas com doenças causadas pelo prolongamento da lactação, né? E como conclusão aqui, eu deixo para vocês, né, que tudo isso que eu citei lá desde o início, relativo à taxa de serviço, taxa de prenhez, né, a redução aí do DEL, né, prolongado demais, tudo isso aumenta a proporção de vacas prenhas num determinado período de tempo e reduz ali os dias em lactação do seu rebanho, né? Ah, mas isso aí, o que isso tem a ver? Para a gente finalizar, isso tem a ver o quê? Se a conclusão é que aumenta a prenhez e reduz o DEL, a conclusão é que você tem animais mais saudáveis,
que você tem muitos animais, né, num período de tempo ali nascendo na sua propriedade, com vacas mais saudáveis e com uma produção maior de leite, tá? De leite comercializável, porque os seus animais estão saudáveis. Então, gente, foi curtinho mesmo, tá? E as próximas lives, elas vão ser curtinhas, tá? Pra gente poder entender melhor, ter paciência aqui de assistir, né? E poder, de fato, aí trazer a coisa pra prática, né? Do dia a dia de vocês. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve.